Isso. Vamos dar início a mais esse PADS virtual, né? Hoje, dia 15, olha só, dia 15 de julho de 2020, e nós temos um tema sugerido para essa noite, que é... Nasci na família errada. Quem será aí que acha que nasceu na família errada ou veio todo mundo aí, Lívia? Meu Deus do céu. A gente tem essa impressão às vezes, né? Às vezes bate assim, ó, o que eu tô fazendo nessa família aqui? Aí vamos conversar que ninguém cai na família de paraquedas errado, né? A gente escolhe, pior, a gente escolhe ainda para vir na família. Isso que a gente vai falar, não é possível, não, pediu, certeza que você pediu. Não teve um engano, não teve engano, não. Você pediu para vir na família. E assim somos nós, né? E na hora que a Enô falou assim, a gente escolhe, eu falei assim, bom, ela vai abordar o segundo tema, ela não abordou. A gente escolhe ter a família que a gente tem hoje, não é só na família que a gente nasceu, né? Escolheu o marido, escolheu a esposa. Marido, né? Não pode reclamar, que marido você escolhe mesmo, né, gente? Não tem jeito, marido E será que acontece, depois de um tempo, de você olhar e falar assim, eu estou na família errada? Mas foi a família que você escolheu, mas pode bater um arrependimento, não pode? Uhum. E aí? É sobre isso que a gente quer conversar essa noite, né? Então, nós primeiro precisamos entender esse negócio de família. Porque para dizer, eu nasci na família errada, eu tenho que conseguir compreender o que significa família. Família, né, vem de famulus, família vem de famulus do latim, que quer dizer, se usava inclusive esse termo para escravo, que quer dizer servidão, servir. Famulus, servir. Então, quando a gente vem numa família, a gente precisa ter essa primeira concepção. Nós viemos para servir. Claro que a gente espera ser servido também, obviamente. Mas nós viemos para servir. Para criar um ambiente de quê nesse serviço? De um lar. Já não é uma casa, não é uma construção simplesmente. É um lar. E o que significa lar? Lar é esse lugar onde nós acendemos uma lareira, por exemplo, um fogão, o fogo. É nesse sentido de conforto, de aquecimento. Então, nós temos do lar, nós temos o termo lareira, que é que causa esse aquecimento. Causa esse aquecimento no sentido de acolher. Então, nós viemos para servir num local onde nós criamos esse acolhimento, é caloroso, é bom estar ali. E o lar, né, que serve, né, esse lar que se serve, que nós estamos servindo, nós nos dedicamos uns aos outros para construir um sentimento de aquecimento, porque senão ele não é lar. De acolhimento, porque senão ele não é lar. E nós criamos um bem-estar e um sentimento de pertencimento nesse grupo doméstico, nesse grupo que está ali dentro de uma casa, causando aquecimento, criando um sistema de serviço. Família, famulus. Então, na verdade, quando nós criamos esse ambiente, nós estamos criando um ambiente que é o lugar onde você incomoda e também é incomodado. Não é o fato de você incomodar ou se sentir incomodado que muda a estrutura do serviço, que muda a estrutura de pertencimento desse sentimento de acolhimento no calor que nos acolhe no lar. E aí a gente vê a importância de como se estrutura um lar. Eu costumo falar, a mulherada acha ruim, viu, dona Edna, normalmente, que a mulher é a estrutura do lar, né? Nós somos as que dão um suporte espiritual para o lar. É uma responsabilidade muito grande. A Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela envolve essa missão do conforto espiritual para as mulheres. Ela fala que homens e mulheres são diferentes e têm motivos diferentes dentro da família. Cada um vai ter uma finalidade, vamos dizer assim. O da mulher é trazer o conforto espiritual e a do homem é trazer o conforto material.
Aí fala assim, gente, mas isso é muito antigo, não é possível. Como que a gente, mulher, hoje fica dentro de casa e vai deixar? Não tem como. Mudou, né? E ela fala, eu sei que mudou. Eu sei que hoje, para que se componha o orçamento familiar, as mulheres devem sim, né, trabalhar. Até é bom para a mente delas. Mas isso não lhes dá o direito de abdicar e nem de entregar para os outros essa manutenção. Então, nós somos agregadoras. Uma mãe, ela agrega ou ela desagrega. Pode ver que a mulher, ela tem um jeitinho de chegar, fala com o filho, fala com o outro, deixa todo mundo junto. Ela tem um jeitinho de chegar no marido, o marido não tá afim, ela, não, vamos lá e tal, e pá. Então, a gente tem um jeitinho. O que acontece muito conosco hoje? Em função do estresse, em função de um trabalho e emenda 3 turnos, né? Vai de manhã, vai a hora que você vê, você trabalhou o dia inteiro, você está cansada, você está estressada e acaba realmente deixando um pouco de lado essa sua função. Então, quando a gente fala em família, o Herbert está falando de lar, né? Um dos fatores agregadores do lar é mulher. Então, eu brinco sempre que não é por acaso que você vê mulher. Se a gente vê mulher é para evoluir muito, mas muito. Dizem, né? O Herbert vai me contestar aqui, quando a gente vê mulher, a gente progride 2 vezes. É o dobro de progresso, gente. Tá não vendo? É possível. Se não for assim, a gente vai discutir lá depois da espiritualidade, porque é uma loucura, né? É uma loucura. A gente tem ondas de sentimento e a gente sabe que muita coisa vem através dos hormônios realmente, né? Engravidar é uma bênção, é uma dádiva, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que quando você tá ali com os filhos e vai na cabeça e chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, não aguento mais. E aí você precisa realmente ir lá para a base, para essa base de família e falar assim, qual é a minha parte dentro disso? E enquanto a gente é filho, é muito mais tranquilo, porque a gente culpa a mãe pelos problemas da gente. Agora, quando a gente passa a ser mãe, aí nós somos culpados pelos problemas do filho, né? E isso é que vai mostrando que são ciclos. Então, hoje você está como filho, amanhã você vai estar como mãe. Então, é importante que você consiga entender, inclusive, minha mãe errou comigo nisso, não achava muito legal, então eu vou diferenciar. Embora hoje a ciência já mostre que, né, nós acabamos carregando muito dos nossos pais na nossa psique. E isso é normal em função do convívio. Mas aí, a gente pegou aqui da Bíblia, gente. Mas deixa eu só falar um negócio. Não é que eu discordo, não. Quando ela fala que a mulher, né, é um projeto tão evoluído, nós homens concordamos, porque nós adoramos mulheres. Então, não tem problema algum. E, aliás, deixando a brincadeira de lado, né, tá vendo? Deixando a brincadeira de lado, a ciência sabe disso. Para vocês terem uma ideia, 70% de todas as verbas da Unesco que é destinada a crianças é destinado para meninas, não para meninos. Por quê? Porque a ciência sabe que quem realmente, no final das contas, tem a capacidade de agregar uma família é a mulher. Por isso que é um alto investimento na mulher para que haja uma agregação familiar. Então, esse é só um ponto de vista. Tá? Então, a Enô quer ler aqui. Nós temos uma passagem de Mateus, né? Que a gente pensa assim, né? Família é o lugar onde você incomoda e é incomodado. Não tem jeito. Não adianta a gente olhar e falar assim, porque fulano me incomoda. Bom, você também pode incomodar os outros. Então, vamos dividir aí. E a Bíblia vem trazendo isso. Então, em Mateus, capítulo 5, 43 a 47, o que ele fala? Amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que te perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está no céu, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e os injustos.
Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? É muito fácil, é delícia, né? Não procedem assim também os publicanos, se apenas vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros. Não fazem outro tanto os pagãos? Quem são seus inimigos? Aqueles a quem deve amar. Então, aí, o que acontece? Se você pegar, a gente tem aqui, né, Jesus falando assim, peraí, você quer facilidade? Não, não. Com facilidade, como é que você quer crescer? Como é que você imagina, gente? Você não ia aguentar. Imagina se levantar de manhã, falar bom dia, vir o seu marido falar assim, bom dia, minha princesa, minha linda, minha flor. O que eu faço todos Ele os faz dias, todo dia né? isso, gente. Todo. Boa, né, dona Ed? Tem que treinar. A senhora sentiu a ironia, né, dona? Já viu como é que é? Aí depois vem seus filhos, tudo, oh, mamãe, bom dia, que dá, assim, aquela coisa margarina. Ia chegar uma hora que você ia falar, gente, ninguém vai brigar comigo. Eu não tenho motivo para dar esporro em ninguém, não. Senhor, eu preciso falar. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos em evolução. Então, a gente ter dificuldade dentro da família, nós podemos ver como um caos, como uma coisa muito negativa, ou a gente pode ver como uma coisa muito positiva, que é o quê? De se autossuperar. É nós todos sendo chamados para autossuperação. Então, puxa, eu não dou bem com a minha mãe. Não, a voz da minha mãe me irrita, o jeito dela falar me irrita. Ai, não aguento. Então, você pode perceber que você vai ter muito disso que te irrita na tua mãe e você. Aí você vai parar e vai pensar, né? Tudo bem, me irrita, mas eu consigo, do mesmo jeito, amá-la? Eu consigo não desferir um veneno, dar um bateu, levou? Eu consigo pegar mais leve? Aí é um treinamento. Aí o Herbert vai falar sobre os inimigos, né? Pois é. Essa é uma questão, né? Tem mais alguém que gostaria de aparecer aí para a gente ter uma conversa? Porque PADS é isso, essa troca de ideia. Eu gostaria de perguntar para vocês, né? Alguém aqui tem inimigo? Algum de vocês tem inimigo? Alguém poderia me dizer isso? Eu não estou te ouvindo, dona Edna. Não? Não tem? Eu tenho. Tem inimigo? É bacana ter inimigo? Não. Não é bacana. Te incomoda o inimigo? Me incomoda muito. Bacana. É muito verdadeiro, é muito legal. Né? A Lívia, tem inimigo, Lívia? Eu acho assim muito complexo, né? Porque para as pessoas, definição de inimigo, ela é um leque, né? O que a gente define como inimigo? O que é um inimigo? É uma pessoa que faz o mal pra gente? É uma pessoa que a gente não gosta? É uma pessoa que inveja a vida da gente? É uma pessoa que deseja o mal pra gente? Então, assim, é muito complexo, né? A definição de inimigo. Mas eu acredito, eu não tenho, não. Eu tenho gente que não gosta de mim e tem gente que eu não gosto, mas inimigo... Não tem. Normal. Será que o Walter tem inimigo? Patrícia, você tem inimigo, Patrícia? Ana Lúcia? Algum de vocês tem inimigos? Eu estou com a nossa colega ali que acabou de falar. Inimigo, eu acho que não. Mas tem uma antipatia e sei que tem pessoas que têm antipatia por mim. Eu não gosto. Até não acho chato e tal, mas não inimigo, né? Eu acho inimigo pesado, né? Renata, está pesando para o lado da gente aí, Renata. Tem inimigo? Nós estamos reconhecendo. Quem mais tem inimigo? Hã? Eu tenho inimigo. Eu acho assim, uma coisa é você não gostar de alguém. A pessoa não gostar de você, outro, assim, inimigo é aquela pessoa que deliberadamente tenta te prejudicar, que te sacaneia, entendeu? Por exemplo, no trabalho já aconteceu isso. A pessoa, tipo assim, fez uma situação muito séria comigo e grave, com intenção de me prejudicar, de me derrubar, entendeu? E isso é um inimigo. Entendi. Será que nós conseguimos definir inimigo? Porque, veja bem, Jesus está dizendo o seguinte, ama o seu inimigo. Você fala assim, você está de brincadeira comigo. Isso é uma brincadeira de mau gosto, né, Jesus? Você está mandando eu amar meu inimigo? Não, é o maior psicólogo que já pisou a face desse planeta que está ensinando a você. Vamos analisar inimigo?
Né? Então, só a Renata aqui que tem inimigo. Né? Ninguém mais tem inimigo aqui. Então, vamos lá. O que quer dizer inimigo? É uma palavra formada de dois radicais. In, que quer dizer não. Amigo. Não amigo. Concordam comigo? Inimigo é não amigo. Para a gente entender o que é não amigo, vamos inverter. Vamos definir o que é amigo? Né? Por exemplo, né, para você, Lívia, quais as características de um amigo? O que você acha que uma pessoa precisa ser para ser amiga? Sincera, honesta, verdadeira, íntegra, pura. Eu acho que, acima de tudo, sincero, né? Sincero. Sinceridade acho que é tudo. Para você, mas Renata... a sinceridade sem sincericídio. Entendi. Perigoso, sinceridade, né? Na essência da palavra. Não é ser super normal, né? Não. Porque, assim, as pessoas falam, eu sou sincera, eu falo tudo o que eu penso. Não, a pessoa que fala tudo o que pensa, ela é uma pessoa vazia. Não encontrou ainda vazia. A concepção da gentileza, não. Né? Quem fala tudo o que pensa, não tem o que falar nem de si próprio. Eu penso assim, você tem que pensar antes de falar, porque você não sabe quem está recebendo aquela informação que você está passando, do jeito que está recebendo, e o fruto que aquilo ali vai dar. Mas bacana, nós estamos definindo amigo, show de bola. E a Renata, definiu amigo ou tem mais alguma coisa para ser amigo, Renata? Eu acho que, assim, para ser amigo, primeiro você tem que confiar na pessoa, você tem que ter estabelecido uma relação de confiança, né? Isso vem com o tempo, não é uma coisa que você conhece uma pessoa hoje e vai ficar saber que a pessoa hoje já é sua amiga, entendeu? E eu acho que principalmente alguém que você possa contar, assim, às vezes você está com um problema, com uma dificuldade. Sincera, né? Uma pessoa que você pode contar. E recíproco, né? Tem uma troca recíproca. Bacana. Alguém mais gostaria de acrescentar? Nós estamos falando de características de amigo. Alguém mais traria alguma característica para que seja seu amigo? O que mais precisa ser para ser seu amigo? Tem que gostar de você, né? Gostar de você. Isso é bom. Bacana. Mais alguém? Afinidades, assim. Ter afinidade com você. Então, legal. Né? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, Renata é casada, não? Não, sou solteira. Não, a Lívia é? Sim, sou casada há 18 anos, mãe de 2 filhos. Então, veja só. Olha o que Jesus está te ensinando. O que você espera de um amigo? Que seja sincero, né? Que seja presente, que seja servil, que seja leal, que seja... Né? Nós temos algumas características, por exemplo. Né? Então, veja só. Né? Não precisa responder não, Lívia, pelo amor de Deus, só uma brincadeira. Né? Em algum momento, né, o seu marido faltou com sinceridade para você? Então, se a sua característica é que um amigo seja sincero, no primeiro momento que ele deixou de ser sincero com você, ele foi seu amigo? Ele não deixou de ser meu amigo. Então, vou te dar uma notícia. É a sinceridade e o sincericídio, né? Não, mas bacana. Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui de, por exemplo, um amigo tem que ser, por exemplo, acolhedor? Tem. Eu acho que ele tem que ser fraternal. Fraternal, né? Em entendeu? Algum momento... Como a mãe. Se ele tiver que puxar a tua orelha, ele puxa. Se ele tiver que te fazer um afeto, um carinho, ele vai fazer. Eu acho que ele tem que ser fraternal. Um amigo tem que ser carinhoso? Na mesma proporção que ele te puxa a orelha, ele te dá carinho. Eu defino assim. Certo. Em algum momento que ele deixou de te dar carinho, ele foi seu amigo? Será que ele falhou? Será que ele falhou em algum momento em ser leal? Ou será que ele falhou em algum momento em ser compreensivo? Ou em tantos outros motivos que nós julgamos necessários para que alguém seja seu amigo? Quando as pessoas falham conosco, por qualquer desses motivos que nós julgamos necessários para ser amigo, vou dar uma notícia para você, Lívia, você dorme com seu inimigo. Parou para pensar nisso? Há 18 anos. Isso é inimigo. É quando a pessoa é não amigo, ou seja, quando a pessoa falha com você. Em qualquer característica que você julga necessária para ser amigo. Naquele momento que a pessoa falhou naquele item, ela é não amiga.
E quando aquela pessoa é não amiga, o que Jesus está perguntando para você é o seguinte: como é que você reage? Amando? Ou você sente contrariedade? Porque quando você sente uma contrariedade, você está dizendo que o outro está contra você. Ele não está contra você. Ele só cometeu um erro. Ele, naquele momento, ele falhou naquele item. Agora, será que ele é contra você? Causa contrariedade em nós. Naquele momento em que qualquer um desses fatores que nós julgamos necessários para ser amigo não é cumprido, é não amigo. E o que Jesus está colocando é o seguinte: como que você lidar com esse momento em que aquela pessoa que você espera amizade, ela falha com você? Aquele potrinho pula dentro de você, começa a espernear, dar coice para tudo quanto é lado? É isso que precisa melhorar. É isso que precisa mudar. Porque em família, nós vamos aprender algo muito importante, que vale a pena, que é um aprendizado para os relacionamentos em geral. Mas em família, a gente vai aprendendo com o tempo, a maioria de nós, que mais vale ser gentil do que ter razão. É uma questão de gentileza. E gentileza não é uma obrigação, é uma opção. Nós temos a opção de ser gentil com o outro. Em especial, que momento? Quando o outro falha. Quando ele não cumpre aquele aspecto que você espera da amizade dele por você. E não é só marido e mulher. Nós estamos falando no geral, nós estamos falando no seu chefe, nós estamos falando, né, do seu filho, nós estamos falando do seu amigo. Nós falhamos uns com os outros, porque essa é a nossa característica ainda de evolução. E muitas vezes nós falhamos feio. Faz sentido o que nós estamos colocando? Sim. Então, a lei, né, a lei fundamental, então, do relacionamento para criar esse aquecimento, o lar, para exercitar o famulus, que é o serviço ao outro, essa lei fundamental nós podemos resumir em cooperação. Nós nos cooperamos. A Lívia está falando, né? Para ser amigo tem que ser fraterno. Tem que ser, porque para a gente ficar casado é a fraternidade mesmo, é um entender o baixo do outro, é o que tá uma hora tá bem, o outro tá mal, aí um puxa, depois o outro puxa, é compartilhar as coisas que a gente consegue junto. Então é uma cooperação, porque a gente vê muita gente que procura e que trazem vários conflitos, e a gente vai ver que a sede do conflito está na falta de cooperação. A pessoa assim, se eu lavo 10 pratos, meu marido tem que lavar 10 garfos. Se ele lavar 9, o negócio vai complicar. Estou dando um exemplo metafórico assim, mas tem muita gente que pensa desse jeito. E dentro... Se eu cozinho, você tem que lavar. Né? E dentro de um relacionamento, tem que ter doação sem cobrança. Dentro de uma estrutura familiar, tem que aprender a doar até para que você possa colher. Imagina, a gente quando nascem os filhos, você fica limitando? Ah, não, já dei 5 mamadas, se você chorou 6 vezes, então você não merece mamar mais. Chorou muito, mais do que a mamada? Não, a gente vai no limite das forças físicas, a gente fica cansado, não dorme, assim, você chega uma hora e fala, meu Deus do céu, existe vida, né, sem filho? Por quê? Porque você se entrega. E família é isso, é uma entrega dentro de buscando uma unidade, uma unicidade, porque se não tiver isso, o que vai acontecer? A gente começa a se perder, começam a ter conflitos. Não é errado, gente, ter conflito, pelo contrário, é o que nós falamos lá no início. Né? Você está na família para incomodar e para ser incomodado. Então, ninguém cai na família assim, opa, vim passear aqui, sou um ser de luz, vim trazer luz para todo mundo da minha família. Não, se você fosse ser de luz, você não estava tendo que reencarnar aqui na Terra. Então, não parte desse pressuposto. Tem muita gente que fala assim, nossa, menina, eu sou o esteio da minha família, eu carrego todo mundo. Não funciona, espiritualmente falando, muito assim. Você pode ter um esteio financeiro, tem família, e toda família tem. Sabe aquela pessoa que todo mundo fala assim, ixi, eu tô com um problema grave, deixa eu falar com fulana.
Por quê? A fulana é a que sabe ouvir, a fulana é a que vai acalmar, é a que vai dar um aconchego. Então, cada família, você vai vendo que tem pilares. Tem aquele que é o resolve tudo, tem aquele que sabe tudo, tem aquele que faz a fofoca para todo mundo. Todas as famílias vai ter características desse jeito. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a fazer um com o outro essa troca de experiência. Você dentro da sua família é qual figura? É a que traz o sustento ou é aquela que só reclama? É aquela que só fica, poxa, não, nasci na família errada, não. Esse povo não parece comigo, não. Que isso? Tá tudo errado. Ou você é o que vai chegar e falar, não, peraí, não tá nada errado, não. Vamos aqui, fulano tá com problema? Tá, vamos ver que a gente pode ajudar o fulano? Então, isso é cooperação e é um aprendizado. Tanto que, né, Jesus expande ainda mais o conceito de família, trazendo a família universal. Quem são meus pais? Quem é minha mãe? Né? Quem são meus irmãos? Aí Jesus pergunta isso dizendo o quê? Então, eu vou amar só aquele que é do meu sangue? Ou eu tenho que realmente amar e me dedicar a todas as pessoas que eu convivo? Então, a Renata está dando um exemplo, né, de um problema de trabalho, que uma pessoa vem no trabalho e essa pessoa vai me sacanear mesmo. Para quê? Ou é por inveja, ou é por egoísmo, ou é por medo de perder um cargo, de perder alguma vantagem assim. Só que isso a gente tem que olhar e falar o quê? Falar assim, beleza, mas eu não desejo isso para você. Aí Jesus fala assim, amai vossos inimigos, mas ele não fala, ó, convive com seus inimigos, se dê bem com seus inimigos, porque também a gente tem um limite humano. Leva seu inimigo né? para casa. Leva seu inimigo para casa, ó, para questão de inteligência. Para você ir lá para o reino do céu, leva seu inimigo para casa. Não, não é isso. Eu falo o seguinte, aquilo que você não gostaria que fizesse com você, não faça com o outro. Então, o outro veio, sacaneou, tentou te derrubar na empresa, sei lá, fez qualquer coisa. Então, volta o que para ele? Volta um sentimento de piedade, de olhar e falar, meu Deus, ele precisava disso, né? Ilumina ele, ajuda ele a viver sem precisar fazer isso com outras pessoas. Isso é uma forma, né, de amar, isso é uma forma de amar. Aí tem gente que fala, Deus me livre, eu não quero conviver com essa pessoa nunca na minha vida. Mas você vai ver que em várias situações, enquanto você não aprender a curar, a apurar esse amargor, você vai ter essa pessoa perto ou vai ter notícia dela. O dia que você não precisar mais, que seu sentimento já está muito bem resolvido, se for uma situação dessa, vai passar, né, Renan? Como se diz no espiritismo, né? Você quer um processo de reencarnação constante junto com o outro, é só você ser inimigo do outro, odiar o outro, que é beleza, você vai voltar várias vezes juntos até aprender a amar. Esse é o processo do aprendizado. Então, dentro desse processo, né, da inimizade, ou seja, nós temos essa inimizade top que nós imaginamos que é aquela pessoa que realmente quer o nosso mal, até os processos de experimentação de inimizade, ou seja, de não amizade dentro do nosso relacionamento usual. E nós devemos aprender a lidar bem com isso. Isso não é fácil fazer, mas é um processo de nos domar. É um processo de a gente aprender esse processo de troca, né? Que ainda é um processo muito, muito básico, porque amar de verdade é dar, não é receber de volta. Mas amor é o único sentimento humano que é capaz de te nutrir pelo que você dá, não pelo que você recebe. Então, isso é amar. Mas no momento em que, à medida que nós vamos aprendendo a amar, nós vamos criando esse processo de trocar alguma coisa. Isso é um processo de aprendizado. Qual a qualidade da sua troca? Que tipo de qualidade, né, você está empreendendo no seu relacionamento, mesmo que ainda se veja essa noção de troca? Você vai perceber com a vida que você é muito amado quando você nasce. E você também vai ser amado quando você morre para o corpo. Nesse meio, quem gerencia é você. Porque as pessoas, elas olham do começo ao fim. No começo, perdão, e no fim. Ao é você. É você que vai gerenciar esse tempo. Então, essa qualidade da troca que vai trazer aprendizado, conforto, aquecimento, paz no relacionamento.
Vamos dar um exemplo. Vamos pegar uma mãe. Nós estamos usando o termo mãe. A mãe é a última a comer. Comum. Não estou dizendo que são todas, mas é um processo. A mãe é a última a comer e ela está feliz porque todos comeram. Né? E o que é isso que ela considera bom? E se alguém não comer? Ai, né, dona Aí ela Edna? se sente Ficar mal. lá fazendo almoço, a hora que coloca na mesa, tem que lamber os beiços, o prato, tem que comer tudo. Porque deixa a gente feliz, senão a gente fica frustrada, né, gente? Entende? Então, isso é uma forma de se colocar no amor, nesse compartilhamento, nesse comportamental dentro da nossa família. Então, você está junto com alguém, né, ou outras pessoas para ser feliz? É esse o motivo que você está junto? Ou é para aprender a fazer o outro feliz? Pensa. Não é esse o motivo? Será que nós caímos na família errada? Ou será que nós estamos exatamente com as pessoas certas? A questão é uma escolha. Você está aqui para ser amado ou para ser amado? Isso é uma questão de escolha sua. E é isso que você pode fazer agora, se você quiser. Entender que esse processo de família, de servidão, é amar, é se doar, é entregar ao outro. Não se preocupa, você vai receber de volta, não tem a mínima dúvida disso. Mas a troca é um processo ainda de crescimento. A gente tem o André Luiz, né, que é o do Nosso Lar, lá num livro chamado Agenda Familiar. E ele faz um negócio que deixa a gente pensar. Ele fala assim, trata seus familiares como se fossem visitas. Olha que interessante. Né? Então, quando você vai servir uma mesa, vai fazer um almoço para visita, o que você faz? Você arruma a mesa bonita, coloca o seu melhor prato, deixa a casa toda ok, tananá. Então, olha o convite que ele faz para gente. Trata o seu familiar como se fosse suas visitas. Por quê? O lar nosso, ele dá para gente uma permissividade para gente ser azedo, para gente ser chato, ficar mal-humorado, cansado, negativo. Não é normal? Às vezes você está dentro da sua casa, o cão chupando manga, assim enlouquecido, enfurecido, sai na rua ou vai, né? Vamos ali para a comunhão espírita. Chega lá, tudo paz e amor. Oi, fulana, tudo bom? Como é que você tá? Ô, ciclana, e isso é um negócio interessante, porque quando você tem filho, o filho vira e fala, mãe, você não estava brava lá em casa? Que criança é sincera, né? Só de sincericídio aí, né, Lívia? Então eles vão perguntar, mãe, você não estava doida lá em casa? Não estava pegando todo mundo pelos cabelos, jogando na parede? O que aconteceu? No caminho, no caminho, que linda! Ai, que linda! No caminho, a gente se transforma, a gente fica boa, gente, no caminho. Por quê? Porque o lar, ele traz essa permissividade para a gente ser o que a gente verdadeiramente é. Tanto que a espiritualidade, a irmã Dufour, ela fala muito nisso, que é muito mais difícil nós praticarmos a caridade moral com os mais próximos do que com os mais distantes. Por quê? Com o mais distante, então, eu sou muito educada. Ou, não, por favor, o senhor pode fazer isso, Ana? Agora com o filho. Meu filho, pega aí logo, tô mandando, anda, criatura, seu lerdo. E vai, por quê? Você aprende, né, a ser mais azedo, a ser mais pulso forte, né? Talvez a gente confunda de ter que ser pulso forte, a gente deixa a nossa má parte assim sair para fora mesmo. E é em casa que isso acontece. Quem já viu uma pessoa assim, você vai um dia ver lá o seu marido, vai lá ver no trabalho dele, você fica olhando e fala, gente, quem dera se fosse isso em casa, meu Deus, que maravilha, olha como ele é solícito, educado, e na minha casa não é. Então, assim, nós podemos comparar o que nós somos fora de casa e o que nós somos dentro de casa. Com a visita e com os habitantes da casa, né? Como nós tratamos as visitas e como nós tratamos aquelas pessoas que ficam todos os dias conosco. Mas
é importante você perceber um detalhe, né, muito bonito no amor. Aquela pessoa que te ama de verdade, ela nunca, jamais vai te deixar por outro. Nunca, jamais vai te deixar por outro. Mesmo que você dê 100 motivos para que ela te deixe, ela vai te encontrar um para ficar do seu lado. Isso é o amor verdadeiro. Isso é a opção que a gente tem de amar um ao outro nesse processo de aquecimento do nosso lar. Nós não estamos em família, definitivamente, para cumprir regras, para cumprir dogmas, scripts. Nós não estamos numa família para isso. Nós estamos para aprender a melhorar o nosso jeito de ser. Às vezes, faz 3.000 anos que nós somos desse jeito. A gente reage sempre da mesma maneira quando acontece aquele fato. É chegar no momento da mudança. A família é um momento em que nós somos incitados a exercitar o nosso melhor. É o momento que nós somos espetados naquele ponto fraco. No momento que nós somos testados na força que nós precisamos para a mudança. Isso é família. É onde nós estamos. Então, né, nós temos que ter um cuidado enorme com essa fidelidade psíquica do que você sempre foi. Ser fiel psiquicamente sobre o como sempre você foi, está na hora da mudança. É possível mudar. E mudar necessita amor. É uma opção de amar, de entregar ao outro. É porque você não quer fazer diferente, você sempre fez dessa maneira. Você sabe que tem de fazer diferente, mas não quer. Exige muito em troca. E é na família onde nós vamos aprender a melhorar esse relacionamento. Perceba, se nós olharmos o lado mais infantil da nossa formação, nós vamos perceber que se a gente tiver tudo sempre para nós mesmos, do jeito que nós queremos, do jeito que nós gostamos, nós vamos ser sempre um espírito infantil, né, que não aprendeu a compartilhar com a qualidade capaz de fazer você e os outros felizes. O Herbert está falando, né, que se você tem 100 motivos para achar ruim, um que você acha bom te firma ali. Eu trabalhei no Ministério Público com um adolescente drogado, né? Eu sou de São Paulo e eu fiz um trabalho na FEBEM. Gente, é a coisa mais interessante você receber as mães desses seres, né? O menino com 14 anos já matou, já sequestrou, já atirou, tá lá no currículo dele 100 quilos de droga e a mãe chega para você e fala, minha filha, pelo amor de Deus, meu filho é um menino bom. E fala aquilo com tanta sinceridade que chega a doer. Aí a gente fala assim, senhora sabe o que ele já fez? Não, eu sei, minha filha. Aí é o obsessor, aí é o diabo, aí é a macumba. Gente, e não vê, e não desiste, Que é uma característica que tem até estudo nesse meio da prisão. Quem nunca deixa de ver, de visitar? Mãe. A mãe não deixa de visitar o filho. 90% das mães vão visitar o filho na cadeia. Os irmãos não vão, o pai muitas vezes não vai, a esposa ou o esposo não vão, mas a mãe, dia de visita, tá lá, certo que tá lá. Aí você fala, mas como assim? É porque esse amor incondicional que move a pessoa. É esse amor incondicional que a gente está falando, dessa fraternidade, dessa cooperação, que é muito fácil, né, a gente falar. Agora, a gente praticar é difícil. Você vê, a gente se irrita com coisas pequenas, com pequenas coisas assim do dia a dia. E aí tem hora que a gente vai falar, mas Deus me perdoa, prega minha língua um pouco para eu parar de falar tanta besteira. Por quê? Porque é impulsividade, né? É interessante a gente se autoanalisar e ver. Então, às vezes a gente briga com o marido, porque o marido não tinha que ser assim, tinha que ser assado, mas ele é desse jeito. Por quê? Porque ele é aquele que você precisa também conviver para amoldar. Então, isso que quando a gente fala assim, você incomoda e você é incomodado, é o melhor treinamento
para você conseguir fazer um relacionamento e conseguir trazer um pouco mais de felicidade. Quando a gente centra num problema e fica assim, não, eu nasci na família errada. Gente, não é possível. Tá tudo errado. Se você centrar nisso, o que vai acontecer? Até os irmãozinhos obsessores falar, isso mesmo, você veio na família errada, chuta, briga, xinga, vai fazer você soltar os cães. E aí, o que você tem que fazer? Acalma um pouco, né? O que irrita no outro? O que te traz esse sentimento de não pertencimento? De não pertencimento. De onde surge? De qual atitude que você olha e fala assim, gente, eu não nasci dessa família. É isso que nós precisamos estar chegando e estar analisando. Nós precisamos olhar para dentro de nós e descobrir. Porque quando você descobre isso, é aquela pontinha que você vai começar a puxar e vai aprender a ter mais paz, vai aprender a conviver melhor com as pessoas. Quem teve irmão que antigamente era muito comum a gente dividir quarto, né? Hoje não é tão comum mais. Os casais casam, têm 2 filhos, no máximo 3, porque tem apartamento de 4 quartos, muito mais é mais caro. Então as coisas foram se amoldando. Mas antigamente era normal dividir quarto com 2, com 3 irmãos. Você quer a maior lição de fraternidade, de cooperação do que dividir quarto com o irmão? É um aprendizado. É um aprendizado isso, e é riquíssimo. E ao mesmo tempo que gera conflito, não geram muitas soluções? A gente não aprende muita forma de ser feliz? Então, a gente tem que pensar. Às vezes a gente fala assim, eu tenho 2 filhos, praticamente da mesma idade, o que faz? Não, bota um de um lado, o outro do outro. Pensa, bota os 2 juntos para ver. Tem irmão hoje pequenininho que um não brinca com o outro. Não brinca, por quê? Um tá com um tablet, o outro tá com o outro. Então, não tem brincadeira mais. Se a gente pensar assim, no final de semana, a gente ia lá na casa da avó, né? Almoçar com a avó. Eu tive uma criação que domingo era dia de almoçar com a avó. Queira, não queira, não tem escolha. Domingo vai lá para casa da sua avó, vai todo mundo, os tios, e tinha que ir. Gente, era uma delícia, porque os filhos pegavam fogo, os primos tudo brincava. Então, a gente aprendia a viver uma família na coletividade, né? A família era muito mais do que esse seio aqui, pai, mãe e filho. Acabava sendo todo mundo junto. Então, você vê quantos de nós que estamos aqui hoje, que a gente olha e fala assim, nossa, verdade, eu tinha um primo que era como se fosse um irmão. Será que seu filho hoje tem um primo que é como se fosse um irmão? Ou ele convive só? Não, oi, tudo bem? Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque a modernidade nos chamou para um individualismo, né? Um individualismo com uma exacerbação muito grande no eu. E está se esquecendo que para constituir famílias coordenadas, famílias estruturadas, não é que ela não vai ter problema, porque problema vai ter sempre, mas famílias aonde nós aprendemos realmente com a família, gente, precisa ter esse convívio coletivo, né? Nós precisamos. Então, quando começou, por exemplo, a pandemia, o que aconteceu? Muita gente começou a reclamar que tinha que ficar com o filho o dia inteiro. Mãe falando assim, não, eu tô para ficar louca, gente. Quanto que paga para o professor? Ele ganha muito, fica com meus filhos. Por quê? Porque não tem mais esse convívio, não está conseguindo essa integração de coletividade. E isso é uma coisa que a gente tem que resgatar, porque família é um projeto de Deus, não é um projeto nosso homem. Se não fosse um projeto de Deus, não tinha essa estrutura que tem. Então, a família, ela é sim da lei divina, ela é um projeto de Deus e ela traz essa experiência nossa de a gente dar o pior nosso, da gente ser realmente o que a gente é, de não ter máscara. Imagina, como é que você tem máscara com o seu marido, Lívia?
vivendo com ele 18 anos. Não tem como, cai a máscara mesmo. Uma coisa é namorar, oi, meu amor, tudo bem, tá? Outra coisa é conviver, Aí você olha e fala assim, gente, não tem como mesmo. Só que olha que convite bonito, né? Ao invés de você, né, viver o seu individual, é importante, é legal, não vive só isso, vive a coletividade. Procura realmente conviver. Eu, graças a Deus, sou do interior, né? Então, no interior, família é até os vizinhos, é todo mundo. Por quê? A gente convive muito com todo mundo. Hoje, na cidade grande, o que acontece? A gente não conhece muitas vezes o vizinho. A gente passa semanas sem ver o pai, sem ver a mãe, sem ver um filho, sem o neto ver o vô, ver a avó. São situações que precisam ser mais exercitadas, né? Importante. E relembrando o que a Ana está dizendo, é muito importante. Essa modernidade, ela foi feita para o individualismo. Família é coletivo. Elas se chocam. Não tem como família não ser coletivo. Nós desaprendemos a viver o coletivo para viver o individual. Então, isso nos leva a uma pergunta: como é que nós estamos educando os nossos filhos? Como você está educando o seu filho? Nós estamos educando os nossos filhos para serem ricos ou felizes? Isso faz parte do individualismo, né? Quando eles crescerem, os dois valores vão debandar comportamentos diferentes, né? Quando eles crescerem, eles saberão o valor das coisas, né? Ou somente o preço? Quanto custa? Eles vão valorizar pessoas, sentimentos, ou vão valorizar coisas? Tudo depende de como nós estamos criando. Família é coletivo. Família não é individual. Às vezes a gente olha assim, não, mas está difícil. É difícil. Eu nasci na família errada. Olha, é difícil. Olha, vou dizer uma coisa para você. Faz uma lista do nome dos seus familiares. Faz esse treinamento. E as virtudes e defeitos de cada um deles. Junta tudo. 80% é você. 80% é você. Então você está na família certa. Você não está na família errada. É por isso que nós estamos juntos. Não são os opostos que se atraem. Os semelhantes se atraem. Então, a base hoje, se nós vemos das separações em geral, em especial das separações de cônjuges, né? Independente seja da modernidade hoje ou não, né? A base dessas separações, né, de toda a ordem, está na intolerância, na falta de respeito, no individualismo, no processo egoísta, na incapacidade de dar, na incapacidade de doar de si. Não estou dizendo se anular. De maneira nenhuma alguém está dizendo se anular. A questão é que nós temos, assim, comportamentos que são muito típicos feminino e masculino. Por exemplo, 10 anos depois no seu relacionamento, você está frustrada, você mulher, está frustrada porque você não conseguiu mudar o seu homem. E ele está frustrado porque você mudou. São dois pontos de vista muito comuns, muito típicos do masculino e do feminino. Para nós seria aquela eterna namorada. Para a mulher, muitas vezes, quantas vezes você é a mulher de número 200 na vida daquele cara. Não, mas comigo vai ser diferente. É o normal pensar dessa maneira. Será que vai ser realmente diferente? Será que a sua necessidade de mudar o outro não vai gerar um profundo processo de frustração? O processo de frustração vai trazer para você um tingimento de lente. É como se fossem meus óculos. A lente é cristalina. Mas, em função desses desgastes, eu posso optar pela lente ficar colorida e, de repente, a minha lente fica vermelha. A minha lente de relacionamento com a Enô fica vermelha. Isso se chama lente da mágoa. E quando eu olho para ela, eu falo assim, o que é que você está fazendo com essa camisa rosa? Não, mas eu não estou de camisa rosa, eu estou de camisa branca, não. A sua camisa é rosa. Olha, pode vir qualquer pessoa para dizer para mim, que isso, Herbert? A camisa dela é branca. Não, você não conhece ela, a camisa dela é rosa. Ela sabe que eu não gosto que ela usa rosa. E ela está usando rosa. É a lente. É a lente que a gente tinge com a mágoa para olhar o outro. Aliás,
como nós temos o costume de congelar as pessoas no tempo naquilo que elas fizeram de ruim. 20 anos depois, nós ainda estamos lembrando daquilo que a pessoa fez há 20 anos atrás. E ela já não é mais a mesma pessoa. Nem você. Então, lidar com esse processo é o que cria toda a mudança. E isso é normal, que a gente vê assim, muita desculpa nossa de coisas que nós carregamos hoje, de coisa lá da nossa infância, né? Ah, meu pai não foi na minha apresentação do colégio, por isso eu não gosto do meu pai. Por isso meu pai é aquela pessoa que eu não tenho paciência com ele. E você se sente rejeitado hoje por causa dele. Aí você é rejeitada por causa dele. E aí, facilmente, se você procurar um psicólogo, ele vai falar assim, tá, mas ele sempre fez isso? Não, só aquela vez, foi imperdoável. Vamos pensar o contrário? Quantas coisas o seu pai já fez de maravilhoso? Quantas coisas seu pai deixou de fazer para ele para poder dar para você? E aí você começa a ter que exercitar isso, né? Quantas mágoas entre irmãos, que um não gosta do outro, o outro é isso, o outro é aquilo e tal. E em determinado momento um falou uma coisa que o outro não gostou. E ali ele vira o seu não amigo, né? Ele vira o seu inimigo. E ali você tem todo motivo para não gostar mais dele. Agora, se você parar para pensar, realmente, né? Nós podemos dar esse tipo de tratamento na relação familiar? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós humanos, nós temos uma facilidade de ir para o lado negativo. Agora, o lado positivo é muito complexo. Se a gente chega agora e fala assim, poxa, ó, ganhei na Mega Sena, gente, olha que legal. Ganhei na Mega Sena. Tu não fala, nossa, que legal, que bom, caramba, não. Mas por trás o que a pessoa pensa? Na verdade, podia ser eu, né? Pelo amor de Deus. Deus, eu vou te contar. Eu que tô merecendo. Poxa, Deus, danada, vai falar, ele ganha, eu não ganho. Ah, não. No fundinho rola isso. E aí é onde nós temos que entrar e ver essa deficiência. Agora, olha que interessante, né? Se a pessoa, ela se dá bem, a gente fica com aquele fundinho porque é ela e não eu. Agora, se chega alguém e fala assim, ó, fulano ficou desempregado, tá lá agora com 3 filhos para criar e não tem emprego. A nossa capacidade dessas pessoas que estão aqui agora, se a gente falar, gente, vamos se reunir, vamos ajudar o fulano, eu duvido que todo mundo não ajude o fulano. Por quê? Porque a gente gosta de sempre voltar assim, o negócio está para pior, então vamos lá ajudar. E nós temos dificuldade de aceitação de coisas boas na vida. Nós temos essa dificuldade. Então, com família, tem que tomar cuidado disso. Porque você precisa, ao invés de ficar focado que nasci na família errada, que não nasceu, tá lá o Livro dos Espíritos, a parte que fala, você pode escolher a família que você vem, né? Teoricamente, pode sim, né? Mas você escolhe tudo? Não, porque a gente não tem capacidade para todo um planejamento reencarnatório no nível espiritual que nós estamos. Agora, nasceu na família, Deus confundiu, a espiritualidade te jogou nesse rolo sem você querer? Não, você veio na família que tinha que vir. Então, olha o lado positivo, não fica olhando o lado negativo. Toda família, que eu estou falando, e reafirmo, toda família tem o fofoqueiro, tem o mentiroso, tem aquele invejoso, tem o que só fala mal de todo mundo, mas tem também o que ajuda, tem o que gosta de contar piada, tem o que gosta de reunir todo mundo, que gosta de agregar. Olha as coisas boas que vai fazer muito bem, né? E como é que você conta a sua história? Isso é importante, como é que você conta a sua história em família? Será que você ainda conta a história de que hoje você não é feliz nos seus relacionamentos, porque a sua mãe fez você terminar um namoro que você amava e a culpa é dela hoje? Será? Será que a sua irmã se vestia melhor do que você, se vestia bem, né? E por isso você se acha feia? Será que você ainda traz isso ainda da infância? Hoje a culpa é dela, por você não se sentir, né, bonita, desejada. Ou então o típico caso do filho do meio. Eu sou do meio. Você tem um filho do meio, né, que se sente injustiçado sempre, né? E ele tem que se desdobrar para ser elogiável, chamar atenção, né? Que você sempre julgou ser maior para o mais velho e mimado
o mais novo. Isso ainda causa discussões na família até hoje. Anos, décadas se passaram. Essa é a sua história? É a história que você tem para contar? Eu vou lhe dizer, tanta mágoa te impede de ser feliz, de ser gentil, ao invés de cobrar tanto essa noção de ter razão, cobrar tanto dos outros que reconheçam em você que você tem razão. Isso é vaidade. O orgulho nos diz que nós somos bons. Quando nós precisamos que os outros reconheçam que nós somos bons, é vaidade. Então isso até hoje ainda se atrapalha a sua relação familiar. Pensa, né? Onde você chegou com a idade que você tem foi mérito seu. Indiscutivelmente foi mérito seu. Isso é verdade, né? Mas você teria chegado até onde você chegou se tivesse faltado para você coisas básicas. Você teria chegado onde você chegou, na profissão que você tem hoje, na família que você tem hoje, se tivesse faltado ar. Quanto que você pagou pelo ar? Existe um processo maravilhoso de filtragem de ar nesse planeta que nós não conseguimos reproduzir lá na estação espacial. Tem que, de vez em quando, ficar trocando. Porque a gente não consegue filtrar, substituir o ar da qualidade que é feita aqui para nós. É de graça. Você não teria chegado sem a saúde, podia ter te faltado saúde, podia ter te faltado inteligência, podia ter te faltado vontade. E tantas, inúmeras outras riquezas, podia ter te faltado essas riquezas que Deus te dá de graça. E se tivesse faltado família? Onde você teria chegado sem família? Então, não usa essa lente tingida da mágoa pela ingratidão. Usa a lente do Espiritismo, por exemplo, é o que nós estamos conversando aqui. Usa a luz do Espiritismo porque ela foi esculpida dentro desse processo natural, dentro da lógica, dentro da razão, dentro daquilo que faz sentido para o bem. É cristalina, não tem cor. Quando nós estamos falando de Espiritismo, nós não estamos falando do tingimento da lente. Ela faz enxergar a cor da lente antiga, inclusive, que ela é colorida, aquela da mágoa, da desesperança que a gente tinha. Ela corrige miopia. Isso aqui nós estamos falando mais, para falar mais bonito, corrige a miopia para que você enxergue longe, o caminho que tem de percorrer junto com o outro. Corrige hipermetropia, para que você veja bem aqueles que estão por perto de você, que só enxergava embaçado, sem detalhes. Isso a luz do conhecimento nos faz ver. Corrige essa vista cansada, para que você tente ver bem de novo. Quantas vezes seja necessário, como Jesus dizia na parábola, 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, se for necessário. Esse a servidão, esse o compartilhamento que nós fazemos em família. E quem quiser estudar um pouquinho de família, gente, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, tá lá temas como, né, piedade filial, a parentela corporal e a parentela espiritual. E tem um outro capítulo, nesse mesmo capítulo tem um outro item que é ingratidão dos filhos e laços de família. Ali a gente consegue ter muita resposta para muita coisa. Agora, a gente tem um pedacinho aqui no livro Nosso Lar, acho que a maioria já leu, no capítulo 20, ele fala sobre noções de lar. E aí, o que ele vem falando, André Luiz? O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Olha como que é a história. Por enquanto, raros conhecem que o lar é uma instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro das suas portas com todo o coração e com toda a alma. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apega-se à beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Olha a importância aí do diálogo. Daí em diante, os mais educados vão se respeitar, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Olha que coisa, quer dizer, para a gente ter um relacionamento saudável,
um relacionamento que realmente agrega, nós precisamos fazer o quê? Semana passada, a Rebete estava falando isso, tem que ter diálogo, não tem opção, né? Aqui ele está falando, ó, o mais educado, né, se no tempo, no casamento, não aprender a se dialogar, eles apenas vão se respeitar. É aquela história, bom dia, você vai sair hoje? Vou. É só assim, né? Não tem aquela troca de energia, de planejamento, ó, vamos fazer isso? Não, não tô afim. Não, vamos, não, então vamos, bora. É aquela troca gostosa. Então, tem que tomar cuidado, porque a família, como ele está falando aqui, talvez é uma das coisas mais importantes que nós temos. Por quê? Porque ela é uma estrutura divina. Eu não casei, eu não tive filho, mas você tem família. Você tem mãe, você tem pai, você tem um irmão, você tem sobrinho, é parte da sua família, sangue do seu sangue, carne da sua carne. Então, nós temos que honrar isso, nós temos que aprender a olhar para a família da gente, e mesmo tendo diferença, mesmo não concordando, às vezes, com a atitude de um e de outro, é compreender. Falar assim, bom, ele falou isso, eu não gostei, ok. Entra, sai, daqui a pouco tá, ô, meu irmão, vem cá, ó, deixa eu te ajudar. Não, vamos fazer isso comigo, vamos passear, vamos tal. Porque uma experiência a gente acaba ganhando na vida, né? Quando nós somos adolescentes, a gente tem um monte de amigo, dá até briga para melhor amiga, né? Para o melhor amigo. Os homens não, mas nós mulheres, a gente faz briga a melhor amiga. Você quer ser a melhor amiga da outra. Eu sou a melhor. A gente briga de tanta amiga que tem. Hoje depois, o mais moderno é o best friend forever, o best friend. Aí hoje você vê, não, hoje nem amigo tem mais, é amigo virtual, né? Tem milhares de seguidores e tá lá expondo a vida dela para gente que nem conhece. Mas o que eu queria dizer? Quando a gente passa a fase da vida adulta, quem vai ficando realmente na vida da gente? A família, né? Seu melhor amigo muitas vezes torna seu irmão, sua irmã, a sua mãe, né? Aquelas pessoas que você, quando passa por problema cabeludo, quem está lá do seu lado? É a família. Então, essa é a importância realmente da gente conseguir entender que a família, ela te traz estrutura, tanto espiritual como emocional, como para uma vida muito mais feliz. Bacana, pessoal. Então, assim, boas dicas, né? Construam relacionamentos saudáveis. A gente pode construir. Isso é uma questão de opção. Torna o ambiente agradável ou não, isso é uma escolha sua. Então, a inteligência, né, desse processo, se nós queremos seguir rápido, nós caminhamos sozinho. Mas se nós quisermos ir longe, nós caminhamos juntos. Isso é um aprendizado do que é ser coletivo e não individual, do que é ser família. Então, assim, por fim, refaça um pacto de vida, cresça no amor, na tolerância, no serviço que não cobra e seja feliz em família. É um treinamento, gente. É um convite e um treinamento, né? Agora aqui, com certeza, quando a gente chegar lá do outro lado, no plano espiritual, vai ser realmente, a nossa consciência vai falar, e aí, o que você fez pela sua família, né? Como é que foi? Você vai ter o que para contar? Como é que você conta a sua história? Como é que você vai contar a sua história lá no plano espiritual? Então, a gente está construindo agora. Vamos construir bem relacionamentos bacanas, legais, que trazem aproveitamento de experiência realmente. Então, aquela família que às vezes a gente olha e fala, não, eu não sou dessa família, você tem um não pertencimento, procura trocar o não pertencimento por agregar, por você olhar e falar, não, eu pertenço a essa família sim, portanto, o que eu posso ser útil? No que eu posso ser útil? Bacana. E, pessoal, lembrando o seguinte, a partir da semana que vem, a nossa reunião do PADES virtual vai passar para as quintas-feiras às 19 horas, não será mais às quartas-feiras às 20 horas. Vai passar a ser, dentro do cronograma da comunhão, às quintas-feiras às 19 horas, e haverá uma outra reunião no sábado às 17 horas com o mesmo tema. Isso vai ser divulgado, mas nós sabemos. Então, na próxima quarta, nós não teremos
o PADS virtual. Nós vamos ter na quinta-feira, às 19 horas. Vai sair. Ao invés de quarta, vai ser na quinta. Quinta-feira, às 19 horas, nesse mesmo endereço do Zoom, nesse mesmo link aí do Zoom. Isso tudo por quê? Porque está se preparando, né? Tem muita gente aí que está no ESD, no ESME, está se preparando a volta às aulas digital. Então, no dia 3 de agosto, já tem uma previsão de retornar o recomeço do semestre do ESD e do ESME. E às quartas-feiras, às 20 horas, vai haver a aula do ESD e do ESME. Está praticamente sendo fechado alguns horários, mas aparentemente está ficando segunda, quarta e sábado. Então, vão ter turmas virtuais. Você pode assistir a aula em qualquer um dos dias, como já era fisicamente, porque a previsão, infelizmente, da casa reabrir é muito pequena, né, nesse momento, porque principalmente numa sala tem que dar um espaçamento de 1,5 metro. Cabe no máximo 20 pessoas numa sala enorme daquela. 20 pessoas, aí você chega lá no ESD 1 com 90 e fala, ó, 20 entra e 20 e 70 fica para fora. Não tem condições. Então, o caminho vai ser a gente fazer aula digital, vai entregar trabalho digital. Então, daqui mais 1, 2 semanas, nos próprios grupos das turmas que cada um faz parte, os auxiliares já vão estar trazendo as instruções melhor, como que vai ser, qual o programa que vai ser utilizado, mas já fica um spoiler aí que dia 3 de agosto retornam as aulas do ESD e ESME, tá? Tranquilo? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, colocar algum ponto de vista, alguma crítica, alguma pergunta? Caramba! Que bom! Precisamos aumentar a nossa família. Então tá todo mundo bem, tá todo mundo com a família boa. Patrícia tá falando, não esquecer de fazer a prece. Então tá jóia. Patrícia, faz essa bondade pra gente. Hã? O que você acha? Você é fogo, hein? Da família, Patrícia, tu é família. É a família. Vamos lá. Vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, obrigada por mais essa oportunidade de aprendizado, de discussão, de entendimento, de poder escutar pontos de vista, estudos, experiências alheias que engrandecem nossa vida, nossos sentimentos de amor, de família, de paciência, de fraternidade. Que nós possamos assimilar esses conceitos, esses princípios que foram dados hoje aqui pelo Herbert, pela Nu, que são, para mim, ao menos, um exemplo de família de luz, de propósito, de carinho, de amizade, que a gente possa incorporar cada qual dentro da sua própria família e que a gente possa praticar todos esses conceitos, todos esses princípios, que a gente possa exercitar dia a dia, nos fortalecer, nos energizar, nos iluminar, para sermos cada dia um pouquinho melhores, para construirmos famílias mais saudáveis, mais amáveis, mais calorosas, mais fraternas e mais felizes. Graças a Deus, graças a Jesus. Tenha uma boa semana. Delícia, Patrícia. Maravilha. Coisa boa. Pessoal, de novo, muito obrigado por essa oportunidade que a gente tem de estar juntos. Agradecemos demais a boa vontade de vocês de nos ouvir esse tempo todo. Né? Podendo exercitar bem. Maravilhoso. Obrigado. Gente, boa noite. Obrigada. Obrigada, Imagina. Renata. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Até semana que vem. Boa noite, boa noite. Na quinta. Obrigado, pessoal. Na quinta-feira, hein? 19 horas. Fica com Deus. Um beijo, dona Edna. Vocês também. Beijo.